Muito bom dia! Olha, nós aqui novamente para mais um vídeo da importância dos provérbios. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Santos e essa é a série de vídeos que eu estou fazendo de 31 dias da sabedoria contida no livro dos provérbios. Hoje, dia 20 de julho, capítulo 20 do livro dessa sabedoria tão antiga, mas tão atual. Então, vamos logo àquilo que interessa, né? Afinal de contas, sábado é um dia que muitos querem descansar um pouquinho até mais tarde, outros estão de repente passeando, curtindo a sua balada. Então não vamos nos alongar muito. Para aqueles que puderem descansar, descansem, e para aqueles que estão chegando da sua balada ou saindo para o trabalho, também façam o melhor nesse dia de hoje. Vamos lá. Capítulo 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão e o terror do rei é o que provoca a sua ira, como o bramido do leão é o temor do rei, e o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Ou seja, evita entrar em contenda, discussão dos outros, esse mimimi que está tendo hoje aí, política. Evita, né? O preguiçoso não levantará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como as águas profundas é o conselho do coração, no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono para o juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma quanto a outra. Ou seja, quando você tem um duplo caráter de julgamento, mais uma vez nós estamos vendo isso, né, no dia a dia, né? A mão da justiça pesa sempre mais para um lado do que para o outro. Aquilo que é crime para um lado é liberdade de expressão para o outro. Isso é abominável ao Senhor, né? Até a criança se dará a conhecer por suas ações, se sua obra for pura e reta. E aqui eu falo não só a criança, né? Mas a sua família também, porque muitas vezes a gente julga uma criança, essa criança isso, essa criança aquilo, mas esquece de olhar que aquela criança é um fruto. E o fruto nunca cai longe da árvore. Ou seja, se a criança está dando trabalho, é bom olhar as relações, as questões de pai, mãe, tios, o ambiente em que aquela criança está sendo inserida. Porque provavelmente é dali que surgem o conhecer das suas ações, né? O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Não ames o sono para que não empobreça. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro em abundância de rubis, há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa.
Aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Olha só. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que se afaga com seus lábios não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Hoje nós temos visto, né, as questões de constelação familiar, até algumas formações em coaching falam sobre isso, né? Espiritualidade, né? De nós honrarmos os nossos ancestrais. E quantos não são aqueles que, por N motivos, têm ódio dos pais, raiva da mãe, do pai, né? Não têm um bom relacionamento com seus antecessores? E esquecemos de perceber que se nós estamos vivos é por causa que algum dia essas duas pessoas se encontraram. Não importa se o seu pai, se a sua mãe são bons ou maus. Eles te deram aquilo que tem de mais precioso e são dignos de honra por isso. Afinal de contas, hoje nós estamos vendo muito esse negócio de meu corpo, minhas regras, e muitos poderiam simplesmente meter essa mentalidade com a gente e nós não estarmos aqui nesse mundo. Mas seu pai ou sua mãe, por mais que tenham errado, deram o dom da vida a você. Então, agradeça a eles por isso, honre a história deles, por pior que seja, e faça a sua vida acontecer. Porque se você não fizer, como diz aqui o provérbio, sua vida ficará em densas trevas. Entretanto, se apressadamente, de posse de uma herança no princípio o seu fim, se apressadamente, de posse de uma herança no princípio o seu fim, não será bendito. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Duas espécies de pesos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Novamente, Deus falando do duplo juízo. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, e o homem, pois, como entenderá o seu caminho? Nessa parte aqui, né, eu gosto de pensar que muitas vezes nós estamos trilhando caminhos que nós não entendemos. Somos muitas vezes enviados a cidades que não conhecemos, portas que se abrem em lugares que nós nem imaginamos, mas quando nós realmente confiamos no trabalhar de Deus, é Ele que está guiando a nossa vida. E Ele sabe todos os nossos caminhos, né? Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, é feito os votos, então inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar a roda sobre eles. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade ele sustém o trono. O ornato de mancebos é a sua fortaleza, e a beleza dos velhos os cansa. Os vergões das feridas são purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o íntimo da verdade. Até aqui. É muito bom saber que Deus olha para as duplas medidas, para aqueles que julgam com um duplo caráter. E que os nossos caminhos, por mais que pareçam ser tortuosos, Deus está guiando. A nossa nação hoje, ela está, como sempre esteve, nas mãos de Deus. E por muitas vezes Deus até permite acontecer certas coisas para que nós
acordemos. Afinal de contas, foram anos e anos que nós fomos governados por políticos corruptos que aparelharam o nosso Estado, aparelharam o nosso país e hoje colhem os frutos dessa plantação. Mas por que essas pessoas chegaram a esse ponto? Porque nós, aqueles que procuramos ser honestos, justos, por mais que somos falhos, nós nos abdicamos por muitos anos de adentrar na política, de sermos empresários, de sermos pessoas de destaque na sociedade. Quem nunca ouviu falar, político é tudo ladrão? E por que são todos ladrões? Porque os honestos se desviaram desse caminho. Os honestos não quiseram. E quando os honestos não querem o governo, os ímpios acabam tomando posse dele. E todos nós sofremos por isso. É como diz a parábola do espinheiro, né? Existia uma votação na natureza para saber quem seria a principal árvore ou a planta que reinaria entre todas as árvores. E no meio da assembleia ofereceram a árvore, o reino, à figueira. E a figueira rapidamente falou: eu não quero saber de política, afinal de contas, não quero manchar os meus frutos doces com essa sujeira tão grande. Então olharam para a macieira e falaram: macieira, você é uma árvore bonita, frondosa, reina sobre nós. E a macieira também disse: eu, Deus me livre, não quero me meter com essa sujeira e manchar o meu fruto tão saboroso. Aí olharam para a oliveira e disseram à oliveira: então reina tu sobre nós, oliveira. E a oliveira, assim como as outras árvores, disse: eu não, Deus me livre. Quem sou eu para contaminar a pureza do meu azeite que representa o Espírito Santo, me metendo com essa sujeira de política? Então, o espinheiro, observando a recusa das demais árvores, levantou a mão e disse: deixa que eu governo sobre vocês. Deixe-me reinar sobre vocês e eu farei o melhor para todas nós. E aí, como ninguém das árvores frutíferas quis, falaram: então tá bom, espinheiro, reina sobre nós. E o espinheiro, com a sua rapidez, se espalhou por toda a floresta, cobriu todas as árvores e todas morreram sufocadas. Essa é a história do espinheiro, que quando nós, árvores frutíferas, não queremos reinar, somos sufocados pelos espinheiros. Às vezes, os espinheiros representados por partidos políticos. Pensem bem nisso. Afinal de contas, estamos chegando próximo a uma eleição municipal. E nós podemos, ou de repente, sermos nós as árvores que vão se colocar a reinar, ou pelo menos acreditarmos em árvores que aparentem dar frutos bons por muito tempo. Porque na época de política todo mundo aparece sendo bom. Mas conheça as pessoas com que você vai votar. Conheça as pessoas com que você vai confiar o seu voto nelas, para que não venha também dar oportunidades para espinheiros continuarem reinando sobre a nossa nação. Tá ok? Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amanhã, capítulo 21 desse livro tão sábio, desse livro de tanta sabedoria. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Levem em conta essa consideração que eu fiz comparando a nossa política com um pouco da sabedoria contida nesse livro. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Se você também não gostou, também deixe o seu dislike. Se você gostou, por favor, deixe o seu like aí para que incentive a gente a continuar fazendo esse trabalho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, seja muito bem-vindo à família. Tenho certeza que a sua inscrição vai nos incentivar a continuar fazendo esse trabalho de levar um pouco da sabedoria de Provérbios para todos nós. E terminando a sabedoria de Provérbios, vamos ter novidades em outro horário, mas vamos continuar falando aqui com vocês aqui sobre um assunto muito importante para todos nós, que é a gestão das nossas famílias. Mas sobre isso nos falamos mais no final do mês. Nos vemos amanhã, se Deus assim nos permitir. Até mais.